Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em 2 Coríntios 4. Agradeço por estar conosco, Senhor. Então vamos lá, mas antes da leitura eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Os cristãos de Corinto deram a Paulo, o pastor que fundou a igreja deles, mais problemas que todas as outras igrejas juntas. Mal o apóstolo resolveu um problema em Corinto, surgiu dos três. Para quem ingenuamente pressupõe que se tornar membro de uma igreja cristã é uma boa maneira de encontrar melhores pessoas e cultivar relações sociais amenas, o remédio é uma leitura de correspondência coríntia de Paulo. Mas ainda que os coríntios causassem muitos problemas para si mesmo e para o apóstolo, eles representavam uma fonte repleta de bênçãos para nós, pois graças a eles, hoje podemos ler alguns dos escritos mais profundos e vigorosos de Paulo. O motivo da segunda carta de Paulo aos cristãos de Corinto foi um ataque à liderança do apóstolo. Em sua primeira carta, embora escrita em tom mais bondoso e simpático, Paulo não mediu as palavras. Escreveu com autoridade, confiante de um pastor que entende os caminhos como resultado. Algumas das coisas se rebelaram contra a autoridade. Surge como resultado. A primeira carta não mediu as palavras, escreveu ao contrário de confiança de um pastor que entende os caminhos pelos quais se opera a salvação de Deus e o tipo de comunidade que surgiu como resultado. Algumas das coisas que foram ditas eram de fato difíceis de ouvir e reconhecer. Então eles se rebelaram contra a autoridade de Paulo, acusaram de incoerências, impugnaram seus motivos, questionaram suas crenças, mas não apresentaram nenhum argumento contra o que ele escreveu. Apenas negaram ao apóstolo o direito de dizer a eles o que fazer. Por isso, Paulo foi forçado a defender sua liderança depois de relembrar uns poucos detalhes da primeira carta. Ele encarou o desafio e mostrou como deve ser a verdadeira natureza da liderança de crentes. A liderança é necessariamente um exercício de autoridade, por isso facilmente se torna um exercício de poder. Mas, tão logo isso acontece, começa a causar prejuízo tanto para o líder quanto para os liderados. Paulo, estudando a vida de Jesus, aprendeu um tipo de liderança segundo a qual ele seguia ficar fora do caminho, permitindo assim que os crentes se relacionassem com Deus sem ter intermediação de um líder. Todos aqueles que foram chamados para exercer liderança, pais, técnicos, pastores, presidentes, professores, chefes de departamento, alguém em qualquer situação deve ser grato a Paulo por essa carta e aos coríntios por terem forçado o apóstolo para escrevê-la. Paulo não era o tipo de pessoa que se impressionava homens e encantava mulheres. Ele era inteligente e profundo em suas observações. E falava bem, mas a tradição diz que era também explosivo e ousado. Não ostentava o mesmo glamour que os coríntios viviam em outros professores. Ele viajou com Barnabé, certa vez, e o povo comparou Barnabé a Zeus e o rei dos deuses e Paulo como um dos seus filhos, Hermes. Essa é uma cena que tem na série de Paulo, que tem no Disney Plus, que era da Record. Quando ele acabou de falar, o povo passou a admirar Jesus, não a Paulo. Para os coríntios, isso representava uma fraqueza de Paulo.
Mesmo para os gregos, que não dispensavam uma farra, os coríntios tinham má reputação. Os gregos criaram a expressão corintianizar, que significava ser incrivelmente promíscuo. Estavam acostumados com religiões que ofereciam rituais malucos como forma de obter e imortalidade, mas não havia a expectativa de que cultivasse a humildade ou separassem para os pobres parte do dinheiro ganho como trabalho duro. Eles gostavam de professores especializados em palestras de motivação e religiões que favorecessem o consumidor. Daí o grande impacto causado por Paulo. Não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia em muitas igrejas por aí. Trazem uma pregação mais coach, uma teologia da prosperidade, e Paulo já combatia isso lá no início. Contexto. Por volta de 56 depois de Cristo, uma família no Templo de Roma não era composta apenas por pais e filhos. Outras pessoas moravam, trabalhavam, brincavam e adoravam em lares que incluíam uma matriarca ou um patriarca ou um ou mais filhos adultos com suas respectivas esposas e filhos, filhas solteiras, escravos, muitos desses elevados ao grau de instrução, ex-escravos, domésticos, tutores, artesãos que trabalhavam em lojas anexas à casa principal. Para a leitura do capítulo 4 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Uma igreja complicada, com muitos problemas, mas vamos lá. O apóstolo é fiel ao ministério. Portanto, tendo esse ministério, pela misericórdia que foi-nos outorgada, não desanimemos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem distorcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomenda-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que ele está encoberto. O Deus desta presente era perversa. Cegou o entendimento dos descrentes a fim que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeceu a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O poder do servo vem de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com o acontecimento, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que somos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, intenção em vós a vida. Assim está escrito: Cri, por isso declarei, com estes mesmos espíritos de fé, nos igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o